Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 14. De modo especial nesta semana, em que somos convidados a olhar para a vocação familiar. Estamos na Semana Nacional da Família. E o Evangelho de hoje vai trazer para nós, como ponto central, esta realidade da vida fraterna, da vida em comunidade, da vida em família. Em família humana, mas também em família de Deus. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, aquele a quem Jesus revelou: o Filho do Homem vai morrer, vai ser enterrado, mas vai ressuscitar. Aproximam-se dele hoje para perguntar, diante de tudo isso que vai acontecer, quem é o maior no reino? Como nós precisamos entender que a história humana nos ensina que os reinos humanos, os reinos deste mundo, existe sempre um monarca, alguém que manda mais, um rei, um imperador, alguém que tem o poder. Todos os demais são pequenos, são súditos. Um manda, os demais obedecem. Diante desta verdade, os discípulos vão ao encontro de Jesus com esta mentalidade, querer saber, no reino de Deus, no reino dos céus, quem é o maior? E Jesus vai mostrar, trazendo uma criança como exemplo, que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. No mundo, a lógica é crescer para ganhar. A lógica de Deus é diminuir, ser pequeno, para ganhar o verdadeiro prêmio, as verdadeiras honras, as verdadeiras glórias. Por isso, Jesus, quebrando todo o preconceito judaico, ele traz uma criança e diz: se vocês não se converterem e não vos tornardes como esta criança, vocês não entrarão no reino. Porque nós sabemos que para o judeu, crianças não tinham valor nenhum. Mulheres não tinham valor nenhum. Eram tudo desprezados. Eram todos humilhados. Eram todos pequenos, sem valor. Jesus vai mostrar para nós, amados irmãos e irmãs, que toda a realidade que o judaísmo vivia, nós cristãos ainda hoje vivemos. Esta luta pelo poder, a luta pelo poder na família, a luta pelo poder no trabalho, a luta pelo poder no círculo de amizades, a luta pelo poder até mesmo dentro da igreja. Porque, como nos ensina Aristóteles, o filósofo grego, o homem é um animal político, um animal social, um animal dotado de razão. E como nós precisamos hoje também ter esta consciência, todas as vezes que nós não usamos a nossa inteligência, a nossa razão, nós nos tornamos meramente animais, que agimos por impulsos. Os discípulos vão ao encontro de Jesus por impulso, para saber quem é o maior. E Jesus dá a lição. Para ser maior, primeiro, eu tenho que me fazer como criança, dependente do Pai. A criança depende do Pai. A criança pequena depende do pai para comer, para tomar banho, para caminhar. Depende do pai para tudo. Eu pergunto, nós dependemos de Deus? Você que tem uma família
pai, mãe e filhos. Nós dependemos uns dos outros, porque aqui está o mistério de ser família. Dependermos uns dos outros, confiarmos uns nos outros, amarmos uns aos outros. Depois Jesus vai dizer que o segundo ensinamento é sermos pequenos, não desprezar nenhum dos pequeninos, porque o anjo deles estão diante de Deus. Por fim, Jesus termina o evangelho de hoje trazendo a parábola da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, que o pastor deixa as 99 no aprisco e ele vai ao encontro da ovelha perdida. Quando a encontra, coloca nos braços e vem cheio de alegria, porque assim Deus é conosco. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo, porque Deus ama aquilo que não tem valor, aquilo que é desprezível, aquilo que ninguém quer. Deus quer. Deus quer você. Deus quer eu. Deus ama a todos e a cada um de nós da maneira que nós somos. Assim nos ensina São João Crisóstomo. Um chefe no campo de batalha estima mais o soldado, que depois de ter fugido, ele volta e ataca com ardor o inimigo, do que aquele soldado que nunca voltou as costas, que nunca fugiu, mas ele nunca lutou valorosamente. Assim é Deus. Deus conhece os seus filhos, cada um de nós, as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos acertos, os nossos erros, mas Ele sempre dá oportunidade para que a gente possa mudar. Deus ama a todos, mas nem todos se deixam amar por Deus, porque querem ser grandes, porque não precisam de Deus. E nós ouvimos que o reino de Deus é para aqueles que se fazem pequenos. A exemplo de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo grande, se fez pequeno. Sendo rico, se fez pobre. Para nos ensinar que o reino de Deus pertence aos pequeninos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.